Hoje é 31 de agosto de 2013. Meu nome é Glória Maria da Silva Gomes e sou uma das coordenadoras do Balé Afro Majemolê, e o projeto foi iniciado por mim. Eu fui quem tive essa ideia. Glória, você teve a ideia do Magê, mas você participava do Balé de Arte Negra, você viu o Balé de Arte Negra. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória inicial com a dança. Eu nunca dancei na minha vida, nunca participei de grupo nenhum. Assim, gostava muito de ir para o Afoxé, lá em Oió. Fazia parte lá, dançava, mas chegou um certo tempo que eu me afastei. E o Balé de Arte Negra eu conheci através de Gilson. Foi uma apresentação que eles foram fazer no Alafim Oió. E lá a gente se conheceu, né? A gente até namorou. E assim, as vezes que tive no Balé de Arte Negra, foi através dele. Ia ver ensaio, apresentações por aqui, eu ia. A única que eu fui longe foi em escada, como ele falou. E como foi a ideia de iniciar o Majemolê? Como surgiu essa ideia? Eu acho assim, sabe, que isso aí eu já trouxe desde que eu nasci. Porque eu sempre digo que o Majemolê é uma... Oh, meu Deus, me esqueci a palavra que a gente tem que dizer. Ele é uma... esqueci o nome que se diz. É assim, é uma coisa que eu já trouxe de herança, né? Porque Ancestral, assim? Pronto. É outro nomezinho que eu quero dizer, mas eu esqueci. Depois eu digo. E o Majemolê, eu comecei assim, porque todo ano a gente fazia uma festa no Dia das Crianças. Era eu, minha cunhada, meu irmão, Gilson e algumas colegas minhas daqui da comunidade. Então a gente escolhia uma comunidade e ia fazer essa festa nessa comunidade. Então em 97 eu queria que essa festa fosse feita. Eu não, minha cunhada pediu para que essa festa fosse feita em Água Fria, porque era uma comunidade que não tinha muita brincadeira no Dia das Crianças. Então a gente organizou a festa, mas eu queria uma coisa diferente. Aí eu disse: Gilson, como tu não dança mais, mas tu é bailarino, vamos organizar uma dança para essa festa no Dia das Crianças? Aí ele: mas vai fazer como? Eu disse: eu não trabalho na escola, então eu vou conseguir umas meninas, tu vai dar essa aula a elas, e no dia da festa a gente vai para a comunidade de Gel lá em Água Fria e faz a festa. Aí nessa época, foi a época da morte de Chico Sainz. Então a gente conhece os meninos, né? Tem meu irmão, que é da banda, tudinho. E a gente conhecia a Toca e pediu a Toca para ele começar a tocar nos ensaios. Já que a banda estava parada, que parou por um ano. E eu fui na Associação dos Moradores, falei com o diretor na época, essa pessoa até já faleceu já, e ele deixou a gente ensaiar lá. Aí quando foi o primeiro ensaio, a gente encontrou com Toca. Aí Toca disse: eu vou em casa, daqui a pouco eu volto. Mas aí eu pensei que ele não ia voltar. E Gilson lá com as meninas e tal. Só que as meninas pensavam que era um balé clássico. Ninguém conhecia balé afro. Aí quando chegou na hora que Gilson começou a passar os movimentos para elas, elas começaram a sorrir, mangando. Aí Gilson sentou, explicou, eu também. Agora assim, a gente fez só para aquele dia dali. Aí organizamos tudinho, ele começou a dar aula. E quando foi no dia 12, Dia das Crianças, a gente foi para Água Fria. Levamos as comidas, a gente pedia presente a uns davam uma roupa usada, um sapato usado, a gente lavava, ajeitava e a gente foi para lá. Passou-se o dia todinho lá. No final, a gente queria ia apresentar no final
o bolo, que a gente fez bem grande, e a dança, que era uma gemolê, só que não tinha nome, não tinha pitó. As meninas prendeu o cabelo e eu tinha uns tecidos em casa, a gente fez uma amarração nas meninas e as meninas dançaram, as mães dela também acompanharam a gente e as meninas adoraram. Até o pessoal de lá da comunidade, tudo agradecendo a minha cunhada, a Gel. Gel, que dança linda, Gel, não agradeça a mim não, agradeça eles dois aí. A ideia foi deles dois. E quando terminou, a gente cortou o bolo, todo mundo comeu. E as meninas perguntaram, Glória, vai continuar essa dança? Eu disse, não, a gente só fez para aqui. Mas, rapaz, faz, continua. É tão bom, Glória, a gente dançar. Eu adorei, não sei o quê. Aí eu cheguei e disse, se vocês quiserem continuar, a gente continua. Nessa época, Gilson trabalhava num Marotel. E coincidiu do Marotel botar ele para fora. E a gente só ensaiava um dia na Associação dos Moradores, que era na sexta-feira, que era justamente na folga dele. Mas aí, o pessoal da associação, como é som ao vivo, fazia barulho, eles inventaram uns cursos. Que curso foi esse que já tirou o ensaio do Magemolê à noite? Aí, como eu trabalho aqui na escola, aí eu vim aqui no prédio e saquei tudo podre, sujo, essa parte todinha daqui de baixo. O pessoal guardava aqui dentro o que não deve. Aí eu vim e falei com Dona Inês, que ela é fundadora de um grupo da terceira idade. E ela disse, Glória, que na época o diretor não pisava aqui. Como Dona Inês tinha esse trabalho com a terceira idade, então ela ficava respondendo pelo diretor. Ela disse, Glória, lá em cima, no terceiro andar, tem um pessoal de uma enchente que teve, que estava abrigado aqui. Essa outra parte aí de cima, era ela que ficava respondendo pelo diretor e tinha a terceira idade. Ela disse, só tem um porão lá embaixo. Aí eu disse, eu quero o porão. Até porque o pessoal da enchente estão morando aí, dorme aí, tem criança e a gente vai fazer barulho. E aqui é mais abafado. Aí ela disse, podem vir. Aí eu comecei a vir, a gente limpou isso aqui, chamou a mãe das meninas, a gente lavou. Foi um mutirão que a gente fez num domingo, deixou tudo limpinho. Na segunda-feira a gente vinha, trazia os instrumentos, tocava, pegava os instrumentos, vamos embora para casa. Ficava nisso. Não tinha energia, a gente chamou uma pessoa da comunidade, veio aqui, colocou energia, uma gambiarra que fez aí. Só que o pessoal que guardava as coisas dele aqui dentro, não queria a gente aqui dentro. Roubava as lâmpadas. Quando a gente chegava para o ensaio, cadê a lâmpada? Compra outra lâmpada. Quando chegava de novo para o ensaio, o fio estava cortado. Aí, e nisso a gente nessa luta, eu disse, sabe de uma coisa, vamos fazer sopa. Aí fazia aquele caldeirão de sopa, as meninas comiam, eu chamava eles também, né, o pessoal que vivia por aí solto, fumando os cigarros dele. Entravam aqui dentro, aí Gilson, mas tu vai dar comer ele aqui dentro? Eu digo, eu quero que ele veja o que é que tem aqui dentro. Aí eles entravam, comia com as meninas, se sentavam aqui dentro, quando terminava, dava o prato a gente lavava aí na cozinha, recolhia tudo e ia embora para casa. Como estava isso aqui tudo limpo, então o pessoal já criou um olho grande. Eu vou querer também sair ali, né? Aí um dia a gente chegou aqui, aí chegou um pessoal que tinha uma banda, veio falar com Dona Inês para ensaiar aqui dentro. Aí ela disse, olha, quem está responsável lá embaixo é Glória. Falar com ela. Aí eu falei, pessoa da comunidade que eu conhecia. Ele começou a ensaiar aqui. Quando terminava no sábado o ensaio da gente, porque a gente estendia até 2, 3 horas da tarde aqui dentro. Aí ele entrava com o material dele e fazia o ensaio dele. E as lâmpadas continuavam sumindo. Desaparecia as lâmpadas. Eles não botavam uma, só era a gente. Aí quando foi um dia, Dona Inês com a terceira idade, ia fazer uma apresentação de um coco com as velhas dela, no programa Pedro Paulo na Tribuna. E
no sábado, na sexta-feira, quando ela saiu daqui, que ela passava a semana todinha aqui, né? Que ela respondia pelo diretor. Ela esqueceu de levar o CD que ia tocar para as velhas se apresentarem. Aí quando foi no sábado, tipo assim, 4 horas da tarde, ela lembrou, no sábado não, num domingo, que eles ensaiavam no sábado, depois da gente. E no domingo, eles quando dava assim, tipo, 1 hora da tarde, eles entravam aqui para ensaiar com uma banda. E quando foi no domingo que ela veio buscar esse CD, que ela olhou por essa janela, tava as luzes tudo apagadas, que eles não tinham lâmpada, porque eu tirava a minha lâmpada e levava. Eles não queriam botar lâmpada. Tudo no escuro. Aquela banda de heavy metal, aquela zoada. E aquele fumaceiro aqui dentro. Aí ela entrou, subiu, foi no birô, tirou a chave, que eles trancavam o cadeado ali e ficava com a chave, ela tinha uma cópia. Aí ela abriu, entrou, chegou aí, eles não viram, de tão doido que estavam. Aí mandou um rapaz ir lá em cima pegar uma lâmpada, um rapaz veio, acendeu, eles tomaram aquele choque, pararam. Aí ela disse, segunda-feira eu quero uma reunião com vocês e o pessoal do Magemolê. A gente ensaia segunda, quarta, sexta e sábado. Então, toda segunda, quando a gente chegava aqui, a gente encontrava os pedacinhos de cigarro de maconha. Então, eu já tinha um vidrinho que eu guardava, tudinho ali. Porque eu trabalhava com crianças e adolescentes e isso ia sobrar pra gente. Então, eu guardava num vidrinho. Aí, um dia dessa reunião, a gente veio para a reunião às 4 horas da tarde. E nesse dia, o diretor apareceu, só assim eu conheci o diretor do centro. Aí ficou decidido que a gente ia ficar tomando conta dessa parte aqui embaixo. Aí foi quando eu me mudei mesmo para cá. Comecei a trazer os instrumentos, as coisas. A cozinha estava aí, a gente tinha um fogão velho. Começou a cozinhar, fazer a sopa aqui dentro. Foi quando eu comecei a trazer o pessoal aqui para dentro. Então, eles ficaram amigos da gente, porque agora está muito bom isso aqui. Mas nas antigas, antes desse prédio ser revitalizado, esse prédio era igual aquele dali. Fazia medo você estar aqui, que achava que ia desabar. Aí, foi quando eles vieram ver o que é que tinha aqui dentro. Ficaram amigos da gente, porque eu passei a dar essa sopa a eles. Então, ninguém mexe com o Magemolê. A gente chegava a dormir aqui dentro, que a gente foi muitos anos assim, em série, para Garanhuns. Então, a gente dormia aqui dentro. E eles eram quem tomava conta da gente. A hora que a gente saía, a hora que a gente chegava, tinha gente aqui olhando a gente. E daí a gente foi ficando, chegou a reforma. Na reforma tentaram botar a gente para fora. Mas tudo que a gente tem aqui dentro hoje foi suor da gente, esses espelhos foi suor da gente. O linóleo que eu passei, botei a semana passada, rasgaram. Eu tirei o linóleo que a gente tem guardado aí. Esses armários também, o fogão, a geladeira, o gelágua, tudo é suor do Magemolê. A gente fez a apresentação para ganhar um fogão, a gente fez a apresentação para ganhar um gelágua, a gente fez a apresentação para ganhar esses armários. Tudo é suor do Magemolê. A gente não tem projeto com ninguém, que eu não sei o que, é que o Magemolê tem, que ninguém aprova um projeto. Para não dizer que nunca teve um projeto aprovado, foi que a gente foi fazer os 75 anos da Fundação Kellogg, em São Paulo, e lá perguntaram se a gente tinha projeto, se a gente tinha um computador, se a gente tinha e-mail, se a gente não tinha nenhuma banda. Aí lá disseram que a gente fizesse um projeto, a gente fez, eles aprovaram esse projeto. Hoje a gente tem uma casa, só que não dá para o Magemolê ensaiar lá. O dinheiro foi desse projeto. A gente passou um ano sendo pago para trabalhar dentro do Magemolê, através desse projeto. A gente pagava a Angélica, aos meninos da percussão, a minha, a Gilce, a outra menina que saiu, a uma professora de balé, uma professora de sapateado, a gente pagava também a ela. Ela, quando o dinheiro se acabou, ela disse tchau, foi embora, que o problema dela só era o dinheiro. E a gente está aqui até hoje, são 16 anos de Magemolê, 16 anos de luta, de confusão,
de cara feia, como você me viu chegar. Porque assim, são 16 anos de trabalho. Eu não trabalho por dinheiro não, que graças a Deus eu sou funcionária. Trabalho. Gilson é quem precisa do dinheiro dele, porque ele não trabalha, o trabalho dele é uma gemolê, trabalha na oficina. Agora mesmo está participando do projeto Mais Educação, está ganhando dinheiro dele. Mas uma gemolê a gente tem, é uma missão, como eu queria dizer no começo, é uma missão que eu trouxe. Uma gemolê. Para isso eu não tenho um filho, sou casada com o Gilson há mais de 20 anos, nunca evitei, não tenho um filho, meus filhos são uma gemolê. E a gente está por aí até hoje, a trancos e barrancos, né? Empurrando isso aqui com a barriga. Prefeito entra, vai botar para fora, prefeito sai, a gente fica, a gente chora, a gente se aperreia, a gente quer acabar. É o suor da gente aqui dentro mesmo, a gente vive de apresentação. Quando a gente cobra um cachê mais altinho, faz igual agora uma apresentação de São Paulo, que o homem queria pro dia 2, queria porque queria, manda o material, a gente mandou tudo e calou-se. Eu acho que foi por causa do cachê. Quando a gente disse o cachê, eu acho que do outro lado ele desmaiou. Que ninguém quer. Mas gemolê é lindo. Ai, que coisa linda. Mas é muito bonito. Eu me emociono, eu choro quando vejo. Mas por trás dos bastidores, venha ver o sofrimento que é aqui dentro com a gente. E você considera o grupo profissional? Ele é profissional. Ele é profissional. Para você ter uma ideia, a gente foi para o programa da Xuxa. Quando a gente, aquele programa dela é gravado, quando ela deu o intervalo, ela disse, eu pensei que era uma brincadeirinha de escola. Eu não pensei que era isso. Vocês são profissionais. Pois é. E aí, vocês sobrevivem, então, dos cachês? Porque ninguém quer aprovar um projeto do Magemolê. Eu não sei o que ele tem. Qual o problema que ele tem? Glória, vamos falar um pouco sobre a parte de criação do Magemolê. Você colabora com algumas ideias no processo de criação das coreografias? Eu, Angélica, Gilson, o pessoal da percussão. É assim, tá ruim, tira isso, bota aquilo. Todos nós somos um grupo aqui não tem um coreógrafo, tem vários coreógrafos. A apresentação de palco, para você, vocês pensam, né, juntos, ela ser diferente da apresentação quando é na rua ou quando é em espaço aberto? Muito diferente. Eu prefiro no palco. Porque no palco as meninas ficam com mais segurança. Tem um local para se trocar de roupa. Que elas não tem problema não, troca de roupa onde for. Mas assim fica mais na privacidade, né? Que a gente tem uma coxia, né? Tem um local bom para fazer a maquiagem. Mas e a apresentação? A cena em si modifica alguma coisa do sentido? Modifica, assim. Modifica, porque assim, é de São Pedro. Se é um espetáculo que no final elas vão ter que abrir escala, lá já não se abre. Né? Outra coisa também, o material dela de trabalho é os pés. Então, na rua, fica difícil. Que a gente já fez uma apresentação na Rua da Moeda, para o Sena Peixinhos, e antes de começar, assim, tipo, essas horas eu fui para lá com o Gilson varrer a rua, para tirar os pregos do pessoal que montou o palco, vrido. Então fica difícil, né? Mas assim, não tem problema não. Vai dizer, vai dançar. Na rua, elas dançam. Somos guerreiras. De onde vem a inspiração dos figurinos, o cabelo, a ideia do pitó? O cabelo, eu sempre usei. Minha mãe fazia em mim quando eu era criança. Ou trança ou pitó. Mas assim, a ideia mesmo surgiu, porque depois dessa apresentação, a primeira apresentação que a gente foi fazer de rua em Água Fria, as meninas decidiram continuar com o Magemolê, que não tinha nome ainda, né? Então, meu irmão, ele viajando muito com a nação,
ele comprou um dicionário em Iorubá, que na época não existia aqui em Pernambuco, também não sei se existe até hoje. Ele comprou, parece que foi em Santa Catarina. Então, a minha cunhada, o filho dela estava para nascer e ela queria um nome afro. O nome dele é Delê. E eu aproveitei a ideia, já que o balé vai continuar, eu quero um nome afro. Aí fomos pesquisar lá, né? E a gente encontrou que o nome mesmo do Majemolê, ele é Majeci Mimolê. Significa crianças que brilham, em Iorubá. Mas aí, quando a gente botou o nome, as meninas diziam Malê de Malê, Molê de Molê, Malê de Bale. Aí eu, peraí, vamos encurtar esse negócio aí. Para não ficar muito complicado, bota Majemolê. Mas o nome mesmo é Majeci Mimolê. Então, eu tirei isso aí do dicionário em Iorubá. E o Majemolê continuou com os ensaios. Aí meu irmão viaja para o Texas. Ele foi fazer uma participação com o Igor, do Sepultura, no Texas. E lá ele conheceu a Calçada da Fama, ele foi no bairro do Brooklyn. E nesse bairro ele viu o pessoal sentado fazendo os pitó. Aí quando ele chegou de viagem, ele disse, por que tu não faz pitó nas meninas? Aí a gente começou a fazer esses pitó nas meninas. Só porque na época, era a época do chupa-cabra. Então as meninas, quando saía na rua com os pitó, o chupa-cabra, não sei o quê. A maioria das meninas morava aqui na favela. E eu moro pra lá. Elas tinham que vir da casa dela, da minha casa para a casa dela. Aí botavam um pano na cabeça, botavam um chapéu, com vergonha. Aí quando aquela Gil da banda Beijo, eu não sei por onde ela viu esses pitó, que só quem usava era a gente. Apareceu com o pitó, pronto, acabou-se. Não tinha mais chupacabra, as meninas apareciam, carnaval, as meninas danavam pitó na cabeça, pronto. E na comunidade todo mundo passou a usar pitó, né? Iam lá em casa pedir para eu fazer. E os figurinos? Os figurinos é a ideia da gente, é criação da gente. Pronto, vamos fazer um espetáculo novo. A menina começa a fazer a coreografia, dançando, eu já estou ali em pé, já ligada, já vendo a roupa que vai ser. O figurino é a ideia da gente, e até porque eu tenho vontade, ainda não perdi essa esperança de abrir uma grife Majemolê. Glória, o grupo sofreu alguma mudança de atuação ao longo da trajetória do Majemolê, assim, da primeira geração até agora teve alguma mudança? Teve várias mudanças, assim, porque quando a gente começou o Majemolê, a gente começou o Majemolê cego, no escuro. A gente não sabia, a gente fez aquilo ali para uma brincadeira de rua. Só que as meninas levaram a sério, queria. Então a gente começou assim no Boléu. Tem que fazer um estatuto. Tem que fazer isso. A gente fez o estatuto, várias vezes ia para o cartório, está errado, volta. Tanto é que hoje, por causa desse estatuto, a gente está sofrendo, a gente não tem ajuda por conta disso. Desse estatuto mal feito, doido que a gente fez. E assim, de geração em geração, o Majemolê vai aprendendo mais, aprendendo mais, aprendendo mais. A gente sofreu muito. Na primeira geração, a gente teve meninas que não tinham registro, que não tinham um documento. A gente teve que passar, assim, sair de carro de madrugada para tirar um documento para essa menina. Assim, aprendeu muito com a mãe dela. Hoje não, a mãe não vem muito mais não, porque a mãe já acredita no Majemolê. No começo, não. No começo era o povo vigiando a gente. Porque assim, eu tive a ideia do Majemolê para aquela festa, não a ideia de o Majemolê vir e ficar. Então, muita gente dizia que Gilson estava cevando as meninas para depois comer. Então, era muita gente vigiando o Majemolê. Hoje, não. Tem menina aqui que a gente nem conhece a mãe, que diz, menina, pelo amor de Deus, traz tua mãe aqui para a gente conhecer. Antes, não, a mãe era tudo em cima. Por isso que eu fiquei junto com o Majemolê. Eu fiquei, só tive aquela ideia para a festa lá. Mas era para Gilson estar aqui sozinho com elas, não eu. Aí eu entrei, fui entrando, fui ficando.
Aí já começou a confeccionar roupa, de passar noites assim, acordada para confeccionar as roupas. Você faz as roupas? Eu e a outra menina. As quenguinhas de coco, bustier que elas usam, a gente fez na mão. Hoje em dia não, hoje em dia elas vendem no mercado, que se nunca vendeu. Tudo depois de Magé Molê. A ideia das quenguinhas eu vi numa revista. Aí a gente fazia na mão, raspava, tirava o coco, ralava assim no chão, a gente se cortava com a faca. Como é que você identifica o grupo, Glória? Um grupo folclórico, um grupo afro? Como você identifica o Magé? Eu identifico ele de matriz africana, né? Assim, um afro de raiz. Muito obrigada, Glória. Por nada.